Quem pode ler o versículo 20 para mim? Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia. Quem outro pode ler o versículo 20 para mim? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Eu queria ainda mais uma pessoa que pudesse ler o mesmo versículo. Versículo 20, quem é a terceira pessoa? Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Aleluia. Podem assentar. Amados, para mim é um motivo de alegria estar aqui numa noite abençoada como esta, num culto de Santa Ceia, e aonde eu vejo que está faltando muita gente. Vejo assim, falta aqui de muitos irmãos. Mas Deus sabe e conhece todas as coisas. O importante é que você veio, você chegou. Aleluia. Você conseguiu nessa noite derrotar o diabo e chegar até a igreja. Porque nós sabemos que caminhar para a igreja não é fácil. Não é mesmo? Ainda mais um culto de Santa Ceia. O inimigo, ele quer que a pessoa fique em casa, ele quer que a pessoa não venha para a igreja, ele arruma todos os meios, e até mesmo a vida natural do ser humano acaba sendo uma vida muito ocupada, e devido a isso, muitas das vezes, não temos tempo para chegar à casa do Senhor. Mas um culto como esse, um culto de comunhão, um culto de Santa Ceia, nós devemos entender a importância desse culto. A importância é grande, porque é onde nós confirmamos, aleluia, a nossa comunhão com o nosso Senhor. Oh, glória! Quando alguém toma a Santa Ceia, participa do corpo e do sangue, ele é restaurado, ele é renovado, ele é guardado, ele é revestido, aleluia, e ele fica cheio da unção, cheio do poder, porque ele derrota o inimigo em mais uma vez na sua vida. Toda vez que nós glorificamos a Deus em algo na nossa vida, nós estamos derrotando o inimigo. Aleluia. Teria eu muitas mensagens que eu poderia pregar, outras mensagens. Mas lendo este versículo, eu tiro algo dele muito interessante. Aleluia. Quando fala que este cálice é o cálice da nova aliança. Glória a Deus, aleluia. Por que nova? É nova porque quando nós participamos, nós somos renovados, retomamos tudo novamente. Por isso, nova aliança. É uma aliança nova. Aleluia. Por que o inimigo não quer que a pessoa participe da Santa Ceia? Por que o inimigo não tem interesse algum que a pessoa seja renovada? É por esse motivo. Porque ele vai ficar tipo velha criatura. Aleluia. Mas quando alguém entra neste renovo, nesta comunhão, aleluia, ele está apercebido daquilo que Deus quer fazer na vida dele. Glória. Quem está entendendo, levanta a mão aqui com Deus. Todos lembram daquilo que os dois que haviam roubado estavam na cruz. Um deles falou para Jesus: se tu és o Cristo, salva-te mesmo. A
afrontou Jesus. O outro reconhece a sua miséria e falou, nós somos aquilo que nós merecemos. Mas ele nada fez. E ele fez impedido a Deus. Pastor, o que tem isso a ver com a mensagem? Eu vou te explicar. É porque aquele outro ainda estava revestido da velha criatura. Ainda não tinha na vida dele o arrependimento. Aquele segundo ladrão, quando ele estava perto de Cristo, algo da unção de Cristo começou a entrar na vida dele. E ele começa a reconhecer a divindade de Cristo. O que é isso, pastor? Aleluia! Quando alguém se aproxima de Cristo, ele reconhece a necessidade de estar em comunhão com o nosso Senhor. A necessidade de participar e estar em comunhão com Cristo. Aleluia. Ele apenas estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Apenas isso. Creio que ninguém havia pregado para ele. Ninguém tinha trazido uma mensagem poderosa da parte de Deus para ele. Nenhum seminarista ou teólogo tinha trazido uma mensagem para aquele ladrão, mas ele teve a felicidade de estar sendo crucificado ao lado de Cristo. Aí a grande diferença. Aquele primeiro lá que afrontou Cristo perdeu, aleluia. Mas aquele que reconheceu a divindade, o poder de Jesus, ele alcançou a vitória, porque Jesus falou para ele, lembra? Aleluia! Ainda hoje estarás comigo no paraíso, mas ele fez um pedido, lembra-te de mim quando entrar no meu reino, aleluia! É preciso clamar, a igreja tem que clamar ao Senhor. Aleluia. Mas pastor, o que tem que saber? É preciso estar sensível às coisas do Senhor. No culto como esse, está acontecendo uma guerra espiritual. Aleluia. E se você começar a olhar com os olhos do Espírito, você vai começar a ver como anjos do Senhor estão batalhando a favor da igreja. A igreja na terra não é uma coisa materializada. A igreja na terra está sendo guardada pelo sangue do Cordeiro. Ela está sendo guardada por anjos. Aleluia! Ela está sendo guardada. Tem líder achando que a igreja é uma coisa materializada, eles se organizam, eles se preparam, mas não adianta, a igreja é espiritual. Portanto, eu posso crer que não estamos sozinhos aqui, além do Pai, aleluia, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio que há, aleluia, uma comitiva angelical nos protegendo, nos guardando, nos fazendo de toda a batalha. É por isso que nós somos vencedores. Aleluia. Então Jesus falou que depois de cear, e esse caso é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Se trago nesse derramado em favor de vós, isso é profundo. Tem pessoas que não vêm para a igreja porque ficou com raiva de ar, porque se entristeceu com guerra, pastor Nildo. Tem pessoas que não vêm para a igreja porque está decepcionado. O outro não dá glória a Deus no culto porque está com o coração cheio de amargura. Não há nada que alguém possa fazer contra a sua e a minha vida que seja maior do que o ato daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quem morreu lá por você foi Jesus. Ele derramou o sangue, ele derramou em favor de nós. Glória a Deus. Ele derramou em nosso favor, havia um motivo para isso. Aleluia! Oh glória, havia um motivo para que ele derramasse o sangue. A morte não foi em vão. Para muitos ele está sendo em vão. Muitos não aceitam, não concordam. Acha que, aleluia, acha que a morte dele lá foi uma morte em válida, mas aquele que aceitou ele, aquele que está perto, está sensível, o mover espiritual de Cristo, aquele que está sensível, o mover do Espírito Santo, ele tem certeza, ele tem outra mais,
está levantando. Aleluia. Estamos felizes. Aleluia. Estamos felizes pelo bom motivo. Porque para que esse evangelho chegasse até Guinoval, chegasse até a nossa nação e as nações gentílicas, Jesus tem que fazer um dever tremendo. Muitos morreram, muitos perderam a vida, foram perseguidos, mas o evangelho chegou até aqui, aleluia. Glória a Deus, e não é para que o evangelho fique parado em nós, não. Você tem que propagar ele e dar prosseguimento, aleluia. Ele te chamou para propagar o evangelho. E que por todo mundo é pregar o evangelho, mas pastor, eu não posso divulgar, mas onde você for prega, anunciando, instalando desta mensagem poderosa que é o evangelho de Cristo. E sabe, você não precisa ficar preocupado, porque Deus vai preparar tudo. Jesus prepara tudo. Se você olhar Atos dos Apóstolos, o capítulo 9 de Atos e o capítulo 10 fala da estratégia de Deus, de Cristo, para que o Evangelho chegasse até nós. Porque se você analisar que depois da ascensão de Cristo, durante 8 anos a igreja judaica era judeus pregando para judeus, a visão de Cristo era algo maior, aleluia. Jesus não veio morrer somente para judeus, ele morreu por todos nós. E ele precisava de uma estratégia para que o evangelho pudesse chegar aonde chegou, aleluia. É por isso que nós não podemos ser egoístas e ficar com esse evangelho para nós. É muito bom ser salvo, é muito bom pertencer à igreja, mas é preciso mostrar essa salvação, essa alegria aos outros, aleluia. Para ver o que o Senhor quer dizer com isso. Se você não caminha para a igreja, não dá importância à congregação, como você vai ganhar almas para Cristo? Como alguém que não conhece a palavra, vai vir para a igreja. É preciso que nós mostremos, aleluia, em nós a alegria de chegar e caminhar para a igreja, a alegria de caminhar para a casa do Senhor, para que possamos dizer, como disse Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um aleluia nesse momento? A estratégia de Cristo de Atos 9 e Atos 10. Em Atos 10 você vai achar Cornélio, um centurião italiano. E ele ali, um homem íntegro, gentil, não era judeu, e ele sente uma presença de Deus tremenda. E Deus começa a movimentar a casa dele, era muita gente naquela casa, e ele começa a sentir algo estranho, aleluia. Aquilo quando o crente está quase sendo batizado pelo Espírito Santo, ele começa, aleluia, o Espírito começa a movimentar a vida dele. E o que acontece? Ele manda chamar Pedro. Mandou chamar Pedro. Pedro estava em Jope, e ele manda 2 homens lá. E Pedro, como era judeu nato, ele não iria de forma alguma pregar na casa de alguém que não fosse judeu, até porque a cultura hebraica dizia que aquele evangelho somente era para eles. E ele estava lá no terraço puxando um cochilo, e ele tem uma visão de animais répteis, quadrúpedes. E dentro da visão o anjo falava para ele, mata e come. E ele, na última vez, falou, de maneira nenhuma eu comerei nada imundo, Senhor. Aí estava para a resposta de Deus para ele.
Não faças por comum aquilo que Deus purificou, aleluia. Por isso nós temos que dar valor a uma alma. Não importa o poder aquisitivo, não importa ser bonito ou feio, não importa se é analfabeto ou sabedoria, aleluia. Não importa, se tem lugar para Cristo, é dentro do mover do Espírito Santo, vamos valorizar porque valorizou a Cristo. E depois dessa visão que acontece, Pedro, o anjo fala para ele que duas pessoas estavam lá e ele vai receber os dois que Cornélio mandou e ele vai, viaja com ele até a casa de Cornélio e a história, todos conhecem a história, conhecem, e a história é que quando chega lá, Pedro começa a falar e Jesus, pastor Rico, batizou todos com o Espírito Santo. E eu vejo algo interessante nessa lição de Cornélio, porque ele poderia, ele falou, não, já que eu estou sentindo essa bênção, essa presença, ele poderia ter fundado ali uma igreja, uma congregação, mas ele não fez isso. Ele mandou chamar o apóstolo, ele mandou chamar Pedro, louvado seja Deus, e Pedro chega, e ele, quando ele chega e começa a falar, aleluia, o que acontece, todos são batizados com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aí Pedro olhou, a situação ficou pior. Porque já estava difícil para ele chegar lá, mano de Cristo, na casa daquele pessoal. Ele chega, e todos são batizados com o Espírito Santo. Aí ele encoraja, ele arruma a coragem lá que Jesus deu ele, e ele fala assim, olha, não vou eu negar água, porque Jesus já batizou eu vou batizar nas águas. Foi lá, o pastor batizou todos as águas, aleluia, e por causa disso teve que enfrentar o concílio de Jerusalém para dar explicação por qual motivo ele tinha feito algo errado, aleluia, amado. Teve época e até hoje está tendo gente que está contra a gaiarada, é contra as águas, é contra as ovelhas, não deve embora, aleluia, mas eu levantei porque aqui as águas têm liberdade, as ovelhas são alimentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Depois do concílio, o que acontece? Pedro parou porque tinha que prestar contas a todas as formalidades da época. Mas Jesus é perfeito. Nós não temos que preocupar, porque às vezes parece que estamos deixando de fazer as coisas. Não é mesmo? Mas se deixarmos de fazer, Deus vai levantar outro e vai fazer. Aleluia. Se você retornar em Atos 9, essa lição de Cornélio está em Atos 10, mas em Atos 9, pastor Deus, estava caminhando ali, estava a caminho de Damasco, um homem chamado Saulo de Tarso, aleluia. Jesus, sabendo que Pedro ia pregar aquela primeira mensagem e não iria prosseguir, aleluia. Há um capítulo antes, Jesus já tinha levantado Saulo de Tarso, trocado o nome dele para Paulo e feito dele o nosso apóstolo, o nosso profeta, aleluia. E é por causa desse homem que Jesus levantou é que podemos estar aqui hoje pregando o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Agora nós precisamos acordar para muitas coisas. Precisamos lembrar, como eu disse no início desta mensagem, que o Evangelho não é algo mecânico, aleluia. Ele não é... Nós podemos ter a melhor formação acadêmica, mas para o Evangelho é preciso dar lugar para essa palavra, é preciso você dar lugar para a mensagem, é preciso você dar lugar para esse alimento, aleluia, é preciso se alimentar da palavra, é preciso sentir a presença de Deus, é preciso, aleluia, verificar o nome do Senhor, é preciso ser batizado com o Espírito Santo, porque quando estamos no lugar de Jesus batiza, e depois de batizado é preciso falar línguas estranhas, é preciso deixar o Espírito Santo te movimentar. É preciso ser feito isso. Aleluia. Porque não é uma igreja, a igreja não é uma coisa mecânica, ela tem que ser dependente de Jesus Cristo. A igreja tem que depender de Jesus, ela não consegue caminhar
sozinho. Aleluia. Jesus é o dono dela. Aleluia. Cada um que aceitou a Cristo está ligado no corpo dele. Mas pastor, eu não sou importante. Não tem problema. Talvez você seja a unha, você seja o Pedro, o outro é o braço. Eu não sei qual é a posição do corpo. Você está colocado. Eu sei em que onde o corpo está. Você vai estar também. Porque eu sei, aleluia, que você é importante. Porque você faz parte do corpo. Glória a Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Aleluia. Por isso não pode estar desligado. Por isso não pode estar despercebido. Porque Jesus passa, o anjo passa, e você perde a bênção. Aleluia. Eu não sei o que você está buscando. Eu não sei o que você está esperando ou aguardando. O que eu sei é que Jesus tem para te dar. O que eu sei é que falta apenas você falar forte e falar: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Mas o sangue de Cristo, ele é o quê? Ele é a nova aliança. Uma das maiores guerras do inimigo de Satanás contra Cristo, lá, quando ele foi tentar Jesus, ele fez várias propostas para Jesus, inclusive usando a palavra. E em todas elas, Jesus deu uma resposta dentro da palavra. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a morte de Cristo, o inimigo tentou de toda forma impedir a morte de Cristo. O inimigo não queria de forma alguma que Jesus fizesse aquele sacrifício. Porque o inimigo sabia que se Jesus fizesse sacrifício, ele nos daria vida. Ele ia preparar um povo lavado e redimido no teu sangue, aleluia. Ele iria preparar um povo como preparou. Então, havia uma guerra espiritual tremenda. É por isso que essa guerra há até hoje. Ninguém quer o inimigo não quer que você fique em comunhão. O inimigo não quer que você participe, não quer. Mas não importa. O que eu sei é que Jesus está pronto, de braços abertos, aleluia, para te receber e te dar uma nova vida, uma nova unção. Aleluia, está pronto para te renovar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, vou retornar aqui, ó. Vamos ficar de pé, e de pé eu vou retornar ao pastor Milton. Já falta 9 minutos para as 9, para que ele proceda a Santa Ceia. Glória a Deus, pastor Milton. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, né, irmãos? Eu estou ali pensando que houve um tempo que quando falava que era Santa Ceia, as pessoas, elas largavam seus afazeres e corriam para a casa de Deus. Aquele entusiasmo, aquela vontade, aquele desejo de poder participar da ceia do Senhor. Mas a Bíblia, hoje as coisas estão mudando, né, irmãos? A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfria, né? Muitos se esfriam. E nós estamos vivendo tempos trabalhosos, né? Mas o Senhor Jesus, ele diz: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não deixe que nada venha esfriar o seu amor por Jesus. Não deixe que a iniquidade venha tirar a sua comunhão com Deus. Esteja sempre pronto. Esteja sempre com os olhos voltados, o coração voltado para o Senhor. Que a Bíblia diz que Ele é grandioso para perdoar. Né? O fato seja Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do versículo 23, nós vamos aqui fazer a leitura da palavra de Deus. Aleluia.
1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Fala os membros do dia da ceia. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Podemos sentar em nome de Jesus. Então, irmãos, é uma palavra que lemos todas as vezes que vamos participar da ceia do Senhor. Né? Nós glorificamos a Deus porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Né? E nós louvamos a Deus também porque temos o conhecimento desta palavra. Né? E não precisamos de estarmos dizendo quem pode tomar ou quem não pode tomar. A Bíblia deixa bem claro aqui que a ceia é para aqueles que são batizados e estão em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Né? Para todos aqueles que são batizados e estão em comunhão com a igreja de Cristo. Né? E o apóstolo Paulo aqui ensinando aos Coríntios, ele alerta os nossos irmãos para que eles fizessem o exame de si mesmos, para que eles viessem pensar, refletir, olhar aquilo que estavam muitas vezes tirando a sua comunhão com Deus, se arrependessem e voltassem para Deus através do arrependimento. Diz que a Bíblia diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Veja bem, uma coisa interessante eu vou falar para os irmãos. Todos os dias nós estamos arrependendo de palavras, de atitudes, de coisas que não glorificam a Deus. É isso? Todos os dias da nossa vida. Sempre tem algo na nossa vida que precisamos conversar com o Senhor, falar para o Senhor e nos arrepender e tomar o caminho de novo de volta para Deus. Né? Quando Paulo ele orienta aqui, e por causa disso há muitos fracos, doentes e muitos que dormem, você observa a vida espiritual. Quando nós não vivemos uma vida na liberdade cristã e uma vida em arrependimento, e participamos da ceia do Senhor sem confessar os nossos pecados, a cada ceia que participamos, mais fracos espiritualmente nós vamos ficar. E eu não estou falando aqui só de pecado, que é adultério, é fornicação. Não, irmão. Palavra, atitudes, comportamento, entendeu? São muitas coisas que nos tiram da comunhão com Deus. Por isso que Paulo ele fala aqui: examine o homem a si mesmo, assim como desse pão e beba desse cálice. Né? Por quê? Se nós nos julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Né? Então, os irmãos são inteligentes o suficiente para observar isso que Paulo está dizendo aqui. Né? O
propósito aqui do julgamento e o castigo aqui, pelo Senhor, é para que não sejamos condenados com o mundo. Muitas vezes o Senhor nos repreende, nos exorta, para nós não sermos condenados com o mundo. E a melhor coisa, irmãos, eu quero participar da ceia com uma mente limpa, com uma mente pura e um coração puro. Não tem nada que o inimigo acusar. Você entendeu? Você está aqui, mas está pelo Filho. Eu vim participar da ceia do Senhor. Eu vim adorar o Senhor. Eu vim relembrar mais uma vez tudo que o Senhor foi e é para a minha vida. Então a mente limpa, o coração limpo, consciência tranquila de que esse ato que você vai participar agora vai ser para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai participar consciente de que o Senhor, Ele era, é e será tudo na sua vida. Então, o crente tem que ser inteligente. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, deixa, ele alcança o quê? A misericórdia de Deus. Tem pessoas que não querem a misericórdia de Deus, porque eles não se arrependem dos seus atos, dos seus pensamentos. Então, a ceia para muitos se tornou uma coisa sem significância. Mas para aquele que está nos pés do Senhor, buscando a Deus e se arrependendo dos seus pecados, ela se tornou um memorial, uma lembrança da morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, participe da ceia do Senhor, viu? Com a mente limpa, viu? Com o coração puro, sabendo que você está participando não para a sua condenação, não, mas para a sua vida eterna, lembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Oi, Geraldo, vem aqui. Nós vamos agradecer a Deus, né? Curve a sua cabeça aí. Você consegue fazer uma oração de agradecimento a Deus? Amém, irmão? Você consegue ligar seu pensamento no Senhor? Dizer, Senhor, eis-me aqui na tua presença, Senhor. Eu sei que muitas vezes eu fui falho. Eu sei que muitas vezes eu errei. Guarde o celular. Sei que muitas vezes eu errei, Senhor. Eu sei que às vezes eu pequei desse mesmo. Mas aqui estou arrependido dos meus pecados, ó Deus. E quero participar da ceia do Senhor, porque eu não posso ficar sem a ceia do Senhor. Eu não posso ficar, meu Deus, sem ter comunhão com o Senhor, porque senão minha vida será uma derrota. Aleluia! Mas eu quero nesta noite, meu Deus, participar da ceia do Senhor, relembrando da tua morte, relembrando, meu Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em prol da minha vida, em prol da vida da tua igreja que está aqui reunida, Senhor. Por isso, em nome